Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Azevedo e nesta semana nós vamos falar sobre mais uma medicação importante na história da psiquiatria. Nós vamos conversar sobre a fluoxetina, ou como é também conhecida pelo nome comercial, o Prozac. O tema de hoje foi pensando na solicitação de vocês depois do sucesso de nosso vídeo sobre o lítio. Para quem ainda não assistiu, no final desse encontro eu vou deixar como sugestão na tela final o vídeo sobre o lítio. Não deixem de assistir, ficou bem bonito. A fluoxetina foi lançada comercialmente nos anos 80. Prometia ser uma revolução no tratamento da depressão por conta do seu baixo perfil de efeitos colaterais quando comparada com as medicações disponíveis na época. A forte campanha comercial e os bons resultados da medicação fizeram com que fosse um sucesso de vendas. Ela caiu no gosto do público. A popularidade do antidepressivo era tamanha que foi tido como um dos produtos farmacêuticos do século pela revista Fortune em 1999. Nos anos 90, a fluoxetina chegou a ser apelidada de a pílula da felicidade e estampava capas de revistas, livros e estava até nos títulos dos filmes do cinema. O mais conhecido deles foi Geração Prozac, da autora Elizabeth Wortz, e vale muito a pena assistir. É claro que existiu uma amplificação dos benefícios por parte da mídia, mas é inegável o divisor de águas que representou esta medicação. Agora era possível tratar a depressão com relativamente poucos efeitos colaterais. Outro grande benefício foi a redução no estigma relacionado à depressão por conta da popularização do tema devido à exposição na mídia. Vamos então mergulhar um pouco nessa medicação, entender suas origens e como ela é vista por nós nos dias de hoje? Antes de continuarmos, não deixem de se inscrever no canal, dar o like e compartilhar com seus amigos. Vamos fazer o Papo Psi ser espalhado pelo YouTube. Caso tenham alguma dúvida ou sugestão para novos temas, escrevam nos comentários, vamos ter o maior prazer em responder. Acredito ser muito relevante falar de alguns números sobre a depressão para vocês observarem o tamanho da questão clínica que estamos falando. Esta condição patológica atinge mais de 300 milhões de indivíduos de todas as faixas etárias no mundo. No Brasil, nós temos mais de 11 milhões de pessoas sofrendo com a depressão. Em nosso país, temos 16% de chance de desenvolver depressão ao longo da nossa vida. São números impressionantes. O que é mais assustador é que boa parte dessas pessoas não possuem qualquer forma de tratamento ou sequer buscam alguma forma de ajuda por nem considerar esse intenso sofrimento como sendo um transtorno mental passível de tratamento. É importante falar que antes da fluoxetina, uma das opções terapêuticas mais utilizadas foram os antidepressivos tricíclicos e seu grande número de efeitos colaterais. Vou citar alguns dos efeitos colaterais mais comuns quando pensamos nos tricíclicos. Vamos lá? Boca seca, retenção urinária, queda da pressão arterial, constipação intestinal, visão borrada, taquicardia, o que seria o coração batendo mais acelerado, tontura, sudorese, sedação, ganho de peso e assim por diante. Em uma boa parte dos pacientes existia uma escolha de Minerva, ou os sintomas da depressão ou os efeitos colaterais dos tricíclicos. Era para muitos assustador o tratamento. Aqui cabe fazer uma ressalva. Eu sei que até hoje utilizamos essa classe de medicação, os tricíclicos, e para os que não estão familiarizados com esse nome geral de categoria, vou citar algumas das medicações desse grupo. São elas: amitriptilina, nortriptilina, clomipramina, imipramina, entre outros. Voltando para a ressalva, eu sei que até hoje utilizamos essa classe de medicação. Inclusive, alguns de vocês que estão me assistindo podem até usar e nem ter nenhum desses efeitos colaterais. Mas, quando olhamos para os números, a prevalência de efeitos colaterais realmente é muito grande. Esse é, de fato, um limitador para o uso dessa classe de medicação quando pensamos em uma população inteira.
A fluoxetina seria a representante de uma nova classe de antidepressivo, os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, ou os conhecidos ISRS, uma classe que manteria os bons efeitos terapêuticos dos antidepressivos tricíclicos, mas com uma redução importante dos efeitos colaterais. Não foi à toa que essa medicação beneficiou mais de 40 milhões de pessoas entre 1988 até 2001, quando sua patente foi quebrada. Na década de 90, foi o antidepressivo mais vendido do mundo. Certo, mas onde tudo isso começou? As primeiras publicações a respeito da atividade do cloridrato de fluoxetina como inibidor seletivo da recaptação de serotonina datam de 1974, embora os estudos cinéticos em tecidos cerebrais de ratos tenham se iniciado em 1971, no laboratório de pesquisa da empresa Eli Lilly e Company, nos Estados Unidos. Foi o pesquisador David Wong o primeiro a falar sobre essa alta afinidade da fluoxetina na recaptação de serotonina. E o que a recaptação de serotonina tem a ver com o tratamento de depressão? Vamos falar aqui apenas como um rápido passeio para aqueles que não conhecem como funciona esse mecanismo. Vamos lá? A serotonina é um neurotransmissor e no sistema nervoso central é responsável pela regulação de aspectos fisiológicos importantes, tais como humor, sono, apetite e termorregulação. A serotonina funcionaria como uma comunicação de um neurônio com o outro. O espaço entre esses neurônios é chamado de fenda sináptica. Garantir uma quantidade adequada de neurotransmissor nessa fenda é a chave para o mecanismo de ação da serotonina. Falando de uma forma bem simplista, a fluoxetina impediria que esse neurotransmissor, a serotonina, fosse degradado e isso resulta em um aumento da serotonina na fenda sináptica, garantindo uma melhor comunicação entre os neurônios em locais específicos do cérebro. Bom, vamos retomar a nossa história da fluoxetina? O início dos estudos da fluoxetina ocorreu em 1976, com a fase 1 dos estudos clínicos. É nessa fase que é avaliada a segurança de um novo medicamento em um pequeno grupo de voluntários. A fluoxetina foi aprovada sem maiores questões nessa fase. Foi na fase 2 dos estudos que quase perdemos essa importante molécula para a história humana. Na fase 2 é que avaliamos a eficácia de uma nova substância e mais uma vez a sua segurança. Os estudos da fluoxetina nessa fase iniciaram em 1978. Os resultados foram desanimadores, pois com o grupo de voluntários que foi selecionado inicialmente para fazer uso da fluoxetina, se mostrou ineficaz. Ainda bem que o grupo de voluntários foi reavaliado e descobriu-se que eles já tinham feito um tratamento anterior para a depressão com outros antidepressivos e, além do mais, tinham tido poucas respostas nesses outros antidepressivos. Esse não era um grupo de voluntários ideal para fazer esse tipo de estudo, pois seriam pacientes já refratários ao tratamento ou pelo menos com alguma refratariedade. O ideal seriam pacientes que nunca realizaram qualquer tratamento medicamentoso para a depressão. Ainda bem que a fluoxetina recebeu uma segunda chance. Agora, com um grupo corretamente selecionado, foi aprovada na fase 2 dos estudos clínicos e estava preparada para iniciar a fase 3. Essa etapa ocorreu em 1981. Vou fazer uma pequena pausa para falar um pouco do que é a fase 3 de um estudo clínico. Imagino que vocês escutaram muitas vezes sobre essas fases por conta da pandemia, ainda mais lá para o final do ano de 2020 e início de 2021. Só se falava dessas fases e aqui foi um ótimo momento para comentar um pouco sobre cada uma delas. Bom, em um estudo clínico de fase 3, costumam ser muito maiores e podem incluir milhares de pacientes. O objetivo é confirmar a eficácia e a segurança, o que permite, por exemplo, estabelecer o perfil terapêutico do princípio ativo. O que é que eu quero dizer com isso? Como indicações, dose, via de administração, contraindicações, efeitos colaterais e medidas de precaução. Nesta fase, o novo medicamento, no caso a fluoxetina, é frequentemente comparado ao tratamento padrão para se verificar se o novo medicamento possui benefício em relação à medicação em uso. No caso do tratamento para depressão na época, os tricíclicos.
Esta etapa também ajuda a obter provas mais concretas, né, sobre os possíveis efeitos colaterais para os pacientes. Se um medicamento puder gerar melhores resultados do que o tratamento padrão em um estudo clínico de fase 3 e é seguro para o uso, é provável que ele seja aprovado pelas autoridades reguladoras para se tornar o novo tratamento padrão para pacientes com aquela doença. Pessoal, a fluoxetina passou pela fase 3 e os resultados foram apresentados ao Departamento Americano de Regulação de Novos Tratamentos para Humanos, o FDA, em 1983. Só para chamar a atenção de vocês, foram 2 anos depois do início dos estudos da fase 3. A discussão do mérito da fluoxetina só ocorreu em 1985 e sua aprovação em 1987. É isso, parece que a lentidão da burocracia estatal não ocorre apenas em terras brasileiras. Será que é questão da própria burocracia estatal? É impressionante levar 2 anos para se discutir os resultados e mais 2 anos para os analisar. Vocês já pensaram em quantas pessoas deixaram, né, de ser beneficiadas desse avanço científico por conta da máquina estatal? Vou deixar esse pensamento para a reflexão de vocês, tá? Vamos lá. Continuando, né? A fluoxetina foi então comercializada pela primeira vez em janeiro de 1988, após mais de 16 anos de desenvolvimento. Vale aqui lembrar que, com o passar dos anos, foram sendo aprovadas outras condições clínicas que a fluoxetina poderia ser usada, e eu vou citar algumas delas. Transtorno obsessivo compulsivo, né, o conhecido TOC, transtornos ansiosos, bulimia, transtorno disfórico pré-menstrual, entre outros. Bem, aqui cabe tirar um pouco da tinta da taça de campeão da fluoxetina. Pessoal, ela não foi a primeira medicação inibidora seletiva de recaptação da serotonina. Esse posto, na verdade, é da fluvoxamina. Essa medicação foi desenvolvida na Bélgica e teve sua comercialização iniciada na Alemanha Ocidental em 1983. Para quem não está se recordando, a fluoxetina começou em 1985, então 2 anos antes já estava sendo vendido um inibidor seletivo da recaptação. Vocês devem estar se perguntando, mas por que não foi a fluvoxamina que ficou nesse lugar de destaque do primeiro inibidor? A resposta é relativamente simples. Muito e muito marketing. Além da empresa responsável pela fluoxetina, a Eli Lilly, ser uma empresa norte-americana, o país mais influente no mundo naquela época. Para aqueles que ficaram chateados com essa rasteira da fluoxetina, não fiquem tristes. A fluvoxamina conseguiu também um título nas terras do Tio Sam. Foi a primeira medicação aprovada para o transtorno obsessivo compulsivo, o TOC, que eu havia falado anteriormente. Antes de finalizar, pessoal, é importante eu relatar que, apesar da fluoxetina ter muito menos efeitos colaterais que os tricíclicos, ela possui efeitos colaterais. Vou falar alguns dos mais comuns, tá? Pode provocar ansiedade, diarreia, sonolência, dor de cabeça, insônia, náusea, entre outros efeitos. Outro ponto importante é que o desenvolvimento dos medicamentos não parou na fluoxetina. Ela foi revolucionária, mas existiram outras revoluções, porém essas histórias eu vou deixar para contar em um outro vídeo. Não esqueça de assistir o vídeo do lítio, viu? Para continuar nossa série de medicações históricas. É isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Caso tenham gostado do vídeo, não deixem de dar o like, de se inscrever no canal. E outra coisa muito importante, caso tenham dúvidas ou sugestões para novos vídeos, escrevam aqui nos comentários. É muito importante pra gente. Nós vamos ler e vamos responder vocês. Um forte abraço para todos vocês e tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.